Hoje, o nosso tema, ele foi solicitado aqui no canal. Nós estamos aqui para falarmos de um tema de muita repercussão. Trata-se de falar de um tema de muita complexidade. Essa complexidade a gente vai colocar no campo metafísico e vai trabalhar os pensamentos, e os pensamentos serão analíticos, porque serão de análises, serão reflexivos, porque serão de reflexões, e os pensamentos serão também práticos, porque o nosso canal tem essa abordagem para trazermos a simplicidade. Quanto maior a simplicidade, maior o entendimento e a abrangência de entendimento para aqueles que participam ou para aqueles que gostam de assistir nossos vídeos em nosso canal. Antes de iniciar o tema, eu peço que, se você não for inscrito, que você se inscreva, deixe o seu like, deixe seus comentários, faça compartilhamentos e nos dê essa oportunidade para que nós possamos continuar a trabalhar trazendo nossos pensamentos do campo metafísico para o campo físico através de nossas práticas. Hoje é um tema solicitado no canal e esse tema é um tema que está nos noticiários. Trata-se do conflito na faixa de Gaza, no Oriente Médio, no Mediterrâneo. A faixa de Gaza está na Palestina. Na Palestina estão os países vários, mas os países que nós iremos fazer a abordagem são, inicialmente, Israel, faixa de Gaza, minimamente falaremos do Egito e minimamente falaremos da Cisjordânia. O nosso tema é um tema que começa com a nossa abordagem em relação ao povo judeu. Primeiramente, a gente precisa saber de onde surgiu essa palavra judeu. Judeu é aquele que segue o judaísmo. É a primeira religião monoteísta do mundo. Judeu são todos aqueles que seguem, que professam e que são adeptos dessa religião. São judeus. Há uma complexidade quando a gente vai falar dos judeus, porque nós precisamos também resgatar a história de onde surgiu a palavra hebreu, porque os judeus, eles também são hebreus. A palavra hebreu está na genealogia. Na Bíblia, quando aparece Abraão, o hebreu, é porque Abraão está na genealogia que se refere a Éber. Noé teve 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Sem gerou Éber. Éber gerou Abraão. Abraão gerou Isaque. E Isaque gerou
Jacó. Logo, Éber deu a origem hebreu. Hebreu por ser da geração de Éber. Abraão, que gerou Isaac, Isaac, que gerou Jacó. Então, inicialmente, nós temos um entendimento da palavra judeu e o entendimento da palavra hebreu. Por isso, judeus, hebreus. Também nós temos a palavra Israel, porque os judeus, eles são hebreus e eles são israelitas. A palavra Israel vai surgir de uma bênção que Jacó recebeu. Jacó lutou com o anjo o feriu na coxa e em seguida disse: o teu nome não mais será Jacó, agora o teu nome será Israel. Então, judeu, hebreu e Israel. Então, os israelitas são da geração de Israel. E Israel era Jacó, que Deus mudou o seu nome através de um encontro e de uma luta que ele travou com um anjo. Ele segurou o anjo e disse: só te solto quando tu me abençoares. Inicialmente, a gente tem o entendimento sobre a palavra judeu, sobre a palavra hebreu, sobre a palavra Israel. Judeus, hebreus, israelitas. Existe também o antissemitismo. O antissemitismo nada mais é que o racismo contra os judeus. Essa palavra antissemitismo, ela também está ligada àquele filho de Noé, que Noé teve Cã, Sem e Jafé. Então, Sem gera essa palavra que se tira de semita. Sem, semita. Antissemitismo é o anti os filhos de Israel, contrários a essa geração. Então, nós temos o antissemitismo, nós temos o esclarecimento da palavra judeu, o esclarecimento da palavra hebreu, o esclarecimento da palavra Israel, e agora nós temos o esclarecimento da palavra antissemitismo. E o antissemitismo é o racismo contra judeus. Nós agora temos uma outra palavra que é israelense, porque os judeus, eles são também hebreus, eles são israelitas e também eles são israelenses. São israelenses porque eles são nacionalistas de Israel. Eles são cidadãos do Estado de Israel. Esse povo sofreu perseguição desde o princípio, onde podemos alcançar as narrativas históricas bíblicas. Esse povo, ele foi escravizado no Antigo Egito. Esse povo judeu foi escravo por 400 anos no Egito, até que Moisés, a mando de Deus, retirou esse povo do Egito, que passou a peregrinar 40 anos no deserto, sem ter lugar para se estabelecer como nação. Nós agora
temos que entender a perseguição também do nazismo, do Holocausto. O Holocausto matou mais de 6 milhões de judeus. Então, desde o início que esse povo sofre perseguição. Cabe aqui, em nosso raciocínio, uma pergunta lógica. Existe justificativa para a escravidão dos judeus no Egito? É uma resposta que cada um de nós vai dar individualmente. Outra pergunta. Existe justificativa para esse povo de Israel ter sido morto no Holocausto? Existe isso? Existe justificativa para ter sido escravo durante 400 anos no Egito? Existe justificativa? Com esse pensamento, a gente chega ao tema de hoje, que é Israel em conflito. Conflito com a faixa de Gaza. Existe um grupo paramilitar e político que, além desses dois braços, que é militar e político, ele tem outros braços, como, por exemplo, o braço social. É um grupo que ofereceu a faixa de Gaza a essa população benefícios sociais, escolas, clínicas médicas e outros benefícios sociais. Esse grupo chama-se Hamas. O Hamas não é um grupo militar. Ele tem treinamento militar, ele trata-se de um grupo terrorista. Terrorista porque nos nossos pensamentos, aqueles pensamentos reflexivos, a gente busca entender o que difere um grupo terrorista de um grupo militar. Um grupo militar, ele defende as suas fronteiras contra a invasão do inimigo. Ele não trata as fronteiras de outras nações como sendo suas. A partir do momento que esses militares se utilizam de recursos que também acaba utilizando essa população da faixa de Gaza como escudo, porque eles trabalham defendendo e ao mesmo tempo precisam se proteger. E a proteção deles está em se localizar em hospitais, em escolas, para que o ataque, que revida Israel seja cada vez menor em relação a eles. O Hamas é um grupo paramilitar e não é o único grupo paramilitar terrorista do Oriente Médio. Suas práticas de ataque correspondem a sequestrar cidadãos israelenses, corresponde também a enviar, como no passado já aconteceu, homens-bombas e toda sorte de destruição, se possível, em massa, de pontos que são alvejados através do próprio corpo de seus soldados que explodem junto com uma bomba que carregam.
No Oriente Médio existe o Hamas e existe outros grupos paramilitares terroristas. Existe um grupo chamado Fatah. O Fatah é um grupo que controla a Cisjordânia. A Cisjordânia está numa lateral do mapa, em nossa visão de frente, do lado direito, a Cisjordânia na lateral do mapa de Israel. E do lado esquerdo, na outra lateral, no Mediterrâneo, está a faixa de Gaza. A Cisjordânia, esse grupo Fatah, já controlou a faixa de Gaza. Hoje, quem controla a faixa de Gaza é o Hamas. E o Fatah controla a Cisjordânia. Tendo falado da genealogia dos judeus, para que possamos compreender melhor os termos já aqui falados, quais sejam judeu, hebreu, Israel e israelenses. Tendo aqui falado que existem grupos paramilitares terroristas e tendo aqui falado sobre os judeus como nação, Israel, ou seja, israelenses, as suas fronteiras, elas são protegidas com a força militar de Israel. A faixa de Gaza, ela tem atacado essas fronteiras e tem sequestrado cidadãos israelenses. Busca-se o diálogo com a ajuda de outras nações, como os Estados Unidos, para estabelecer a paz no Oriente Médio. Israel, aos longos das décadas de sua fundação já está com aproximadamente 70 ou 75 anos de fundação, Israel vem se esforçando para estabelecer a paz através de acordos de paz. Divisão de território, divisão da própria Jerusalém como exigência, desse grupo paramilitar terrorista. E Israel vem se esforçando para entrar nesses acordos de paz. Há quem diga que antes desses ataques do Hamas, Israel estava em acordo de paz com um país chamado Arábia Saudita. Esse povo árabe, eles não são somente da Arábia Saudita. Esse outro povo paramilitar desses grupos, Hamas, Fatah, eles são árabes. Se Israel fizer um acordo de paz com a Arábia Saudita, fortalece o protagonismo de Israel nessa luta contra a defesa, ou melhor, os ataques do Hamas, e então há quem diga que essa guerra estourou para que pudesse atrapalhar esses planos de paz em andamento. Todas essas falas que aqui nós falamos são conjecturas. Cada um de nós, cabe a cada um de nós estendermos nossas pesquisas. Existe muita informação em canais de alta credibilidade no YouTube. E toda essa história detalhadamente com pessoas que são cientistas, políticos e que trabalham com essa geopolítica, desenvolvendo essas relações que ocorrem nesses países, além de todas as relações políticas ocorridas nos países. Israel
é um povo perseguido desde quando escravos lá no Antigo Egito. Há quem diga que Israel fecha as fronteiras e o povo de Gaza padece porque não tem por onde entrar seus mantimentos. Mas a verdade é que a fronteira de Israel ela é aberta em uma parte para passar as cargas de mantimentos. E essas fronteiras elas são fechadas em tempos de guerra. O Egito não abre a sua fronteira de jeito nenhum. Existem brasileiros ali na faixa de Gaza, lá perto dessa fronteira do Egito, precisando de uma autorização diplomática para que eles possam fugir por ali para pegar seu voo para voltar para o seu país de origem. Mas o Egito não abre essa porta e não tem aberto, e as negociações continuam. Então, é mito dizer que o ataque do Hamas a Israel se dá por conta do domínio das fronteiras, onde a faixa de Gaza ficaria isolada, sem poder receber mantimentos e insumos de diversas formas. Existe uma palavra que nós não falamos lá no começo, para não misturar uma coisa com a outra. É a palavra muçulmano. Muçulmano é aquele que segue o islamismo, essa religião islâmica fundada por Maomé. Então, todos aqueles que professam essa religião são chamados e denominados de muçulmanos. Agora que nós compreendemos a genealogia dos judeus, agora que nós compreendemos o significado de algumas palavras, como muçulmano, agora que nós compreendemos o significado de um grupo militar que defende as suas fronteiras para um grupo terrorista que não está defendendo as suas fronteiras, mas está se utilizando de atacar o inimigo por política do seu grupo, a gente vai adentrar só um pouco no aspecto guerra permanente nesse lugar chamado Palestina. Os judeus, também conhecido por hebreus, também conhecido por Israel, e que são israelenses, esse povo foi expulso dos países onde eles tinham os seus acampamentos. A comunidade judaica foi expulsa de todos os países da Europa, onde ali eles estavam estabelecidos. Isso se deu durante e após, ligeiramente após, aquele massacre de ter matado 6 milhões de judeus no nazismo, conhecido por Holocausto. É um povo que já falamos perseguido, é um povo expulso de todos os lugares onde monta seus acampamentos, até que um dia esse povo chegou na Palestina e foi montando seus acampamentos. Montando seus acampamentos, esse povo foi chegando, e na época, essa faixa de Gaza já foi controlada pelo próprio Egito e já foi controlada pelo Reino Unido nas guerras passadas. E durante aquela época, aqueles que ocupavam a faixa de Gaza, durante aquela guerra que chama-se Segunda Guerra Mundial, houve um tratado que apoiou
a nação dos judeus ser reconhecida nessa região palestina, que é a região bíblica, sua terra bíblica, que ali fosse fundado o seu Estado e erguida a sua nação. Através de muita luta, através de muito combate, de muitas guerras, através de muitos esforços, sem esquecer do passado da escravidão de 400 anos no Egito, do passado do massacre, da morte, do holocausto de 6 milhões de judeus, sem esquecer de nada disso, esse povo consegue criar o Estado de Israel com o apoio da ONU, Organização das Nações Unidas. Desde então, esse povo vem prosperando. É um povo que investiu em inteligência para exportar tecnologia. O seu país cresceu, prosperou. E essa terra onde foi estabelecida a sua fronteira do Estado de Israel foi transformada pelo trabalho, pela inteligência, pelo esforço, pelas guerras e sacrifícios e por todas as perseguições. E hoje, Israel é um país próspero, rico e que demonstra muita caridade no aspecto benevolência. Quando falamos assim, é necessário dar um exemplo para que quem fala não seja alvo de piadas. Em uma época do passado, nessas guerras, porque o Estado de Israel já tem pelo menos 70 anos de sua fundação. Nessas guerras do Hamas, do ataque do Hamas contra Israel, Israel teve prisioneiros de guerra do Hamas, terroristas, e uma das vezes Israel foi exigido pelo Hamas para trocar 1.000 prisioneiros terroristas da faixa de Gaza por um cidadão israelense, por um cidadão judeu, por um judeu. Israel fez a troca. Trocou 1.000 soldados por um cidadão israelense. Como já disse no início dessa gravação, a nossa meta com esse tema não é apontar culpados. É uma narrativa que provoca nossos pensamentos a serem desenvolvidos, mostrando apenas os caminhos para a continuação das pesquisas. A única crítica feita nesta gravação, que é uma crítica pessoal minha, são as interrogações que aqui coloquei quando perguntei: é justo que os judeus tenham sido escravizados no Egito, no Antigo Egito, por 400 anos? É justo que os judeus tenham sido expulsos dos países da Europa quando o nazismo se instalou e que o massacre, o holocausto, tendo matado 6 milhões de judeus? É justo que os judeus tenham peregrinado depois que Moisés tirou os escravos do Egito, tenham peregrinado por um deserto durante 40 anos? É justo que esse povo que reiniciou sua trajetória por muitas e muitas e muitas vezes, é justo
que esse povo seja perseguido nos dias de hoje por grupos paramilitares terroristas, no Oriente Médio existem alguns grupos desses. O Hamas controla a faixa de Gaza, é quem está atacando Israel. O Fatah controla a Cisjordânia, é quem já esteve no passado no controle com a faixa de Gaza. Existe um outro grupo chamado Hezbollah. Esse é o grupo também paramilitar terrorista do Líbano. E existem outros grupos, por exemplo, Al-Qaeda. Quem aqui se lembra daquele ataque às Torres Gêmeas, lá no 11 de setembro nos Estados Unidos, quando duas aeronaves tripuladas com passageiros foram sequestradas por membros da Al-Qaeda. A Al-Qaeda é um desses grupos, porém do Iraque. A gente lembra de seus líderes, como um deles sendo Saddam Hussein. E esse grupo, Al-Qaeda, foi quem, através dos seus líderes e através dos seus homens bombas, foi quem sequestrou duas aeronaves, tendo jogado essas aeronaves contra as torres gêmeas e essas torres vindo ao chão e matando milhares de pessoas. Então, não é simples e não é justo para esse povo judeu, para essa nação israelense, sofrerem toda essa perseguição e ser expulsa de todos os lugares por onde tentou repousar e montar seus acampamentos. Hoje, no Brasil, nós temos pelo menos 120 mil judeus aqui em comunidade judaica. O lugar onde mais concentra judeus é nos Estados Unidos, porque a população de judeus que está em Israel e a população de judeus em suas comunidades judaicas nos Estados Unidos é bem parecida a quantidade dessa população. O tanto de judeus que tem em Israel é quase o tanto de judeus que tem nos Estados Unidos. Então nós vamos fechar esse tema com uma reflexão. Existe justificativa para o Holocausto? Para matar 6 milhões de judeus? Existe justificativa para a escravidão no Antigo Egito, que durou 400 anos, quando Moisés, enviado por Deus, retirou todo esse povo para peregrinar no deserto por 40 anos. É justo peregrinar no deserto por 40 anos? Não é justo. Então, para nós trabalharmos a análise de nossos pensamentos, cabe a nós fazermos as nossas pesquisas, tirarmos as nossas próprias conclusões, mas que essas conclusões possam incluir o Holocausto, com a morte de 6 milhões de judeus, possa incluir a escravidão dos judeus no Egito por 400 anos, possa incluir a peregrinação desse povo após deixar o Egito por 40 anos no deserto, e após todas essas idas e vindas, com muitas guerras e com muitas mortes de judeus, enfim, foi estabelecido
o Estado de Israel com o reconhecimento e apoio da Organização das Nações Unidas, ONU. E o que nós vimos no passado, esse povo judeu sendo escravizado por 400 anos, o que nós vimos no passado, esse povo judeu sendo massacrado pelo nazismo no Holocausto, 6 milhões de judeus assassinados, mortos, cruelmente mortos, porque não são só mortos, tem que analisar e pesquisar que eles também eram vítimas de pesquisas médicas que quebram qualquer protocolo de ética médica e de humanização. Analisem para poder saber por que esse povo é perseguido. Por que foi perseguido no Egito? Por que foi perseguido no Holocausto? Por que foi perseguido na peregrinação no deserto? Por que foi tão perseguido, expulso de todos os lugares e tal, e tal, e tal, e tal? Essa resposta eu tenho, mas este canal não é para juízo de valor. Vocês podem fazer juízo de valor. Deixe aqui nos comentários qualquer juízo de valor que você queira fazer com relação a este tema, a este assunto e a nossa fala. Será um prazer imenso recebê-los com seus comentários. Neste momento a gente termina dizendo Shalom. Shalom é uma fala em Israel, é uma fala dos judeus. Shalom Adonai. A paz do Senhor. E até a próxima, se Deus assim nos permitir.